Mas Paulo termina no verso 3 de 2 Coríntios 5, trazendo uma advertência clara para mim e você. Ele diz o seguinte: se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ele diz que quando chegar a hora da partida, nós precisamos estar prontos. O que significa ser encontrado vestido e não nu? Essa terminologia é usada na Bíblia para falar da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca no jardim do Éden, a Escritura diz que os seus olhos se abrem e ele se percebe nu, despido. Ele tenta resolver o problema do seu jeito, Deus diz, não, não é assim que resolve, eu tenho o meu. Mas a verdade é que ao longo de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, onde a Bíblia vai falar muito sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestes falam da condição do homem diante de Deus. E Paulo está dizendo que na hora de trocar a casa terrestre desse tabernáculo pela eterna nos céus, aquela que nós desejamos, nós não podemos ser encontrados de qualquer forma, nem de qualquer maneira. O ponto é que você não sabe quando é que a morte baterá à sua porta, quando é que a sua senha será chamada. Então essa é a razão pela qual a mensagem bíblica nos ensina a viver prontos todos os dias. Nós não devemos tentar calcular quando é que isso vai acontecer. Já preguei o evangelho, muita gente diz, não, eu vou curtir a vida, lá na frente eu resolvo. E de vez em quando eu digo para alguns, se houver um lá na frente, se você não partir antes com a sua vida complicada, né? Alguns dizem, vira essa boca para lá. Eu digo, a questão não é o que eu estou falando, eu preciso que você leve em consideração. Eu já vi muita gente deixar para depois e não ter o depois. O desafio bíblico é que eu e você possamos viver prontos. Não é que a gente fique orando, pedindo a chance de descobrir quando está chegando a hora para se preparar depois. Mas é que a gente viva pronto. Quem está acompanhando aí, diga amém. Dito isso, algo que o apóstolo Paulo engloba nessa conversa, no mesmo capítulo 5 de 2 aos Coríntios, quando chega no verso 8, e diz assim, vou ler do 8 ao 10, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E diz, de preferência, a casa de lá é bem melhor que a de cá. Ele diz, se for para escolher, não tem dúvida de que eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas ele diz assim, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, a Deus, que é presentes nesse corpo, que era ausentes, partindo, indo embora daqui. Ele diz, porque é necessário, e essa frase por quê? Uma conjunção explicativa. Outro dia um professor de português aqui da igreja me deu uma aula e me explicou conjunção explicativa, achei tão legal, falei, vou falar isso para parecer que eu estudei também. Então, por que uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega? Quando Paulo entra com o porquê, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ele nos mostra que toda a recompensa que haverá do lado de lá depende da forma como nós vivemos do lado de cá. Ou seja, o entendimento de que partiremos e do que nos aguarda depois da partida deveria afetar a forma como eu e você escolhemos viver nessa terra. Mas ele também abrange, daqui a pouco vou falar melhor sobre isso, ele abrange um outro conceito, de que estar pronto para partir não diz respeito a apenas pensar na sua salvação. Se você entendeu que de fato o Cristo morreu por você na cruz, porque você é um pecador, já nasceu nessa condição. Se você entendeu que precisa não só de arrependimento, mas crer, não apenas que Jesus existe, mas naquilo que Ele fez por você, para que você pudesse ser salvo. Cuidar da vida espiritual é mais do que garantir que você tenha passado por essa porta, iniciado uma jornada no caminho, mas que você permaneça nela, que você viva a vida cristã de forma correta. E isso envolve o quê? A mentalidade de que tudo o que fazemos por meio do corpo terá retribuição. Ou seja, nós não podemos pensar na vida espiritual apenas como eu obedeço a Deus, eu oro, eu ando na Bíblia, mas como se isso não tivesse nenhuma conexão com, por exemplo, serviço. Serviço não é um departamento da vida cristã, é uma espécie de extensão da sua vida espiritual. E um dia nós estaremos diante do Senhor para responder pelo que fizemos por meio do corpo. Se ajudamos ou não pessoas à nossa volta, se pregamos ou não o Evangelho, se impactamos ou não o destino eterno das pessoas. Nós teremos que responder por tudo isso. Logo, não podemos imaginar que vida espiritual seja apenas dizer, não, eu vou me conservar aqui crente no caminho e sem pecar. Mas isso afeta diretamente o estilo de vida e, inclusive, a nossa frutificação no Evangelho.